Aleluia. Queremos desejar a todos uma ótima noite e a paz do Senhor Jesus. Estando você aqui na igreja, ou tendo acesso a uma Bíblia em qualquer lugar que seja, abra por gentileza no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, por bondade. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23. Eu quero ler só um versículo neste texto. Se acharam, digam amém. Lucas 23, versículo de número 42, diz assim: E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tome assento em nome de Jesus, os que aqui estão. Agradeço a Deus por ter a oportunidade de nesta noite mais uma vez ministrar essa palavra. Ontem, mais ou menos umas 7h30, acredito, da noite, me veio um hino na cabeça, que a maioria das pessoas conhecem ele em várias versões, mas nós que já seguimos a Jesus há mais de 20 anos, conhecemos nas versões de cantores como J. Neto e dentre outros que são bem antigos, que estão aí no mundo gospel há muitos anos, cantando este hino. Esse hino é conhecido como o rosto de Cristo. É um hino lindo. E esse hino veio na minha mente, porque a maioria das pessoas, quando você chega em algum lugar, se você chega num hotel, se você chega numa pousada, e até mesmo em algumas casas, se o dono daquele hotel, o dono daquela propriedade, daquela empresa, ele for uma pessoa católica, ou no mínimo religiosa, normalmente há um Jesus crucificado ali. A gente olha lá, tem um crucifixo com Jesus pendurado. É curioso porque nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa que também no Brasil e no México foram feitos e os resultados foram diferentes. Nos Estados Unidos pediram para que as pessoas fechassem os olhos e diziam assim na pesquisa: nós vamos dizer uma palavra e você vai descrever como você vê essa palavra. E tal é exemplo, eles diziam elefante, a pessoa diz assim: eu estou vendo um animal bem grande, com uma tromba acinzentada e etc, etc e tal. Cachorro, eu vejo assim, eu vejo assado. E no meio de várias descrições de olhos fechados que o pesquisador solicitava, ele lançava o nome de Jesus. Jesus. E alguém dizia assim: eu vejo ele subindo nas nuvens. Outro dizia assim: eu vejo ele vitorioso, eu vejo assim, eu vejo assado. No México, quando eles faziam isso, a mesma pesquisa, eles perceberam que quando se falava Jesus na pesquisa, só se ouvia comumente
eu me lembro de morte, eu estou vendo um esqueleto, eu estou vendo uma caveira, eu estou vendo uma sepultura, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo outro relacionado muito à morte. E no Brasil, a ideia, quando chegou até aqui e a pesquisa foi feita, a maioria das pessoas que foram entrevistadas, quando então começavam-se a se perguntar, para que ela imaginasse, descrevesse, se dizia leão, a pessoa dizia assim, eu vejo isso, eu vejo assim. Quando falava Jesus, as pessoas diziam, eu vejo um crucifixo, eu vejo uma cruz, eu vejo um homem pendurado, eu vejo um homem abatido, eu vejo um homem que está despido, sangrando. E a imagem no Brasil de Jesus, segundo essa pesquisa, é essa. Então eu comecei a pesquisar e tentar entender quando foi que essa ideia de cruz, quando foi que essa ideia de crucifixo, quando foi essa ideia surgiu. Os principais acadêmicos, teólogos do mundo, eles são unânimes em dizer que até o século III, antes de Constantino ter uma suposta visão, quando iria para uma guerra, e nesta guerra um suposto Jesus aparece para ele e manda que uma cruz fosse levantada na frente do batalhão e que nos seus escudos existissem uma cruz também, para que assim ele vencesse a guerra. Até antes desse momento, a cruz sempre era algo que os cristãos da época, Wilson, não tinham prazer em falar. Não se havia o desejo de se fazer memória à cruz. Então quando alguém ia pregar Jesus ou falar de Jesus até o século III, as pessoas mostravam e diziam assim, Jesus morreu pendurado numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, porque na verdade ele é o Senhor, porque na verdade ele é Deus, ele é Salvador, e dali ia. E mostrava um Jesus vitorioso, glorioso, fora da cruz. Mostrava um Jesus vencedor, não morrendo, mas um Jesus vencedor, ressuscitado. Quando chegou por volta do ano de 325, agora já Roma já estava meio que paganizando o cristianismo, e no primeiro concílio de Nicéia, ficou estabelecido por aqueles líderes que vieram de religiões pagãs, e tiveram que absorver o cristianismo agora como religião oficial do seu governo, ou do império da época. Ficou estabelecido que o símbolo daqueles que se tornassem cristãos seria uma cruz. Então Roma não iria mais matar, assassinar bandidos, homens, ladrões, inimigos, pendurados em uma cruz, porque a cruz agora representava Cristo. Cruz representava agora Jesus. Então a partir daí, mesmo assim a igreja, os verdadeiros cristãos da época, ainda rejeitando a ideia, ainda não aceitando a ideia, tiveram muito problema com isso, porque já na época se usava um peixe como símbolo do cristianismo, para se identificar. Se chegava numa areia perto de alguém, ou se chegava numa rua perto de alguém, e se riscava no chão metade de um peixe, e se outra pessoa fosse um cristão, ela saberia, porque era um código para fugir do Império Romano, que até então perseguia o cristianismo. Ela vinha e completava o desenho no chão do peixe, e então ele se identificava, eu sou um servo, você também é um servo, e aquela pessoa trazia aquele forasteiro, que está chegando na cidade, para dentro da sua casa, e cuidava dele como irmão e como irmã. Historicamente a coisa acontecia assim, e Roma tira a simbologia do peixe, para transformar agora Cristo em um símbolo de morte, de derrota, sabe? De algo que quando nós olhamos nos lembra tristeza, nos lembra apatia. Tanto é prova de que no Brasil, nessa pesquisa, quase todos os entrevistados, ao descreverem Jesus, não o descreviam numa ceia, não o descreviam multiplicando, não o descreviam subindo em nuvens, não o descreviam de outra forma, descreviam ele pendurado numa cruz, despido, sangrando, cabisbaixo, derrotado. 1000 anos depois, lá pelo ano de 1300 e alguma coisa, surge então a primeira escultura. Alguém vai a pedido do Papa e esculpe Jesus
entalha Jesus numa pedra, ou uma forma, ou um ser que eles acreditavam ser Jesus, e começa-se então a ideia de não se usar mais a cruz apenas como um símbolo, mas a cruz com um homem pendurado nela. E aí começou-se então o hábito na igreja católica. Até então não existia protestantismo, só existia uma religião oficial no mundo, que era o cristianismo católico. E todos que eram então católicos, ou se diziam católicos, buscavam ter nas suas casas um Cristo esculpido em madeira, em pedra, em ouro, em ferro, em bronze, mas pendurado numa cruz, como a lembrança principal de Jesus. Mas o que muitos não sabem é que a ideia do concílio de Nicéia, que foi formado por sacerdotes que não vieram do cristianismo, foi formado por homens que supostamente eram de Deus, mas que serviam a deuses pagãos. Então, quando o concílio de Nicéia se reúne para definir a cruz como um símbolo cristão, não o fez porque queria que os cristãos fossem identificados por aquele que estava na cruz, mas queriam que os cristãos entendessem que o Deus deles, o nosso Deus, foi derrotado na cruz. Então a ideia, quando foi se criando e se foi incutindo no cristianismo, a cruz, o Jesus ali pendurado, o Jesus cabisbaixo, era a ideia inconsciente de que você estaria olhando para alguém que só fez o bem e que foi derrotado, que se dizia filho de Deus, mas foi derrotado, que se dizia ser um homem certo, mas foi derrotado. Então, quando a gente imagina, ou os filmes mostram Jesus pendurado em uma cruz, tudo que nós olhamos é um homem triste, abatido, sangrando, sofrendo, e que estava ali sendo humilhado, como alguém que foi derrotado. O que muitos não sabem é que os cristãos daquela época não viam assim. Os apóstolos, com exceção de Judas ou Iscariotes, não via assim. Os sacerdotes da época de Jesus não conseguiram perceber quem era Jesus, não conseguiam entender quem era Jesus, porque Jesus se apresentou como aquele que foi enviado por Deus, como o Messias enviado, mas o sumo sacerdote e todo o sacerdócio daquela época olhava para Jesus como inimigo do judaísmo, inimigo dos judeus, como alguém que estava perturbando a religião. E é curioso porque quando nós olhamos para tudo isso, Jesus prega o amor, prega o reino de Deus, prega que nós precisamos conhecer este reino, prega a salvação, diz que existe inferno, fala que ele foi criado para o diabo sofrer com os seus anjos, fala que o inferno foi feito não para mim e nem para você, mas que muitos irão para este local de dor por causa de uma escolha errada que fizeram ao negar o senhorio de Jesus e receber este mundo de pecado como sendo seu Senhor. Este Jesus pregou o bem, ele curou, ele libertou, ele salvou pessoas que estavam opressas, salvou pessoas da morte, como uma mulher adúltera que merecia pela lei ser assassinada e apedrejada, e Jesus com uma frase, com uma pequena frase, derruba, destrona todo aquele império que tinha sido criado no intuito de destruir, dizimar uma vida, porque ele era o único capaz de fazer as coisas que ele fez. Então ele, durante 3 anos e meio de ministério, mostrou que ele era o grande Filho do Deus Altíssimo na terra. E como o grande Deus, Filho na terra, estava ele aqui com o fim de me salvar, de salvar você, de me perdoar e de perdoar você. Mas a classe religiosa, os homens que conheciam a lei, os homens que conheciam aquilo que nós chamamos hoje de Bíblia, eles não olharam para Jesus, eles não percebiam em Jesus a grandeza do homem que ele era.
Jesus escolhe 12 homens. Dos 12 que Jesus escolhe, um deles não conseguiu perceber, mesmo andando 3 anos e meio ao lado dele, não conseguiu perceber com quem ele estava andando. Judas, o Iscariotes, que no fim das contas trai a Jesus Cristo, leva Jesus ao madeiro. Por causa de Judas, Jesus ele é condenado. Jesus é vendido por 30 moedas de prata por alguém que andou com ele durante 3 anos e meio. E o fim deste camarada foi o suicídio e o inferno que o aguardava. Mas olhe para cá. Prendem Jesus, agridem Jesus, batem em Jesus. E o que eu vejo hoje nas telas, ou nas pinturas, nos afrescos, nas esculturas, não revela de verdade quem era Jesus na cruz. O que as gravuras, as pinturas, as esculturas mostram é um Jesus cabisbaixo e derrotado. Mas o que um ladrão que estava do lado dele via era tão diferente do que as esculturas nos mostram, do que os desenhos, do que as telas pintadas por pintores famosos nos revelam. Aquilo que um ladrão, um homem que talvez fosse indigno de sentar do seu lado, indigno de entrar na sua casa, que se fosse reconhecido como um ladrão, você diria: na minha casa este não entra. Porque se ele é um ladrão, ele é um incauto, ele é um ignorante, ele é uma pessoa que não tem capacidade de trabalhando, sobreviver. Então por isso ele tem má índole. Um cara como este, eu não quero perto de mim. Mas foi justamente este ladrão que não foi apóstolo de Jesus, este ladrão que não foi discípulo de Jesus, este ladrão que estava ali condenado porque ele roubava mesmo, este ladrão que na época em que estava sendo crucificado conseguiu enxergar o que nem mesmo a principal religião que existia naquela época conseguiu ver em Jesus. Um ladrão viu o que eu, você que está aqui ou me assistindo, e muitos outros tantos nunca viram. O versículo de número 42 de Lucas 23 diz assim: estava um ladrão ao lado de Jesus, e outro ladrão do outro lado de Jesus. Um deles olha para Jesus e diz: se tu és o filho de Deus, tu não diz que é filho de Deus? Se tu é mesmo filho de Deus, desce, tira a gente dessa, vamos embora arrepiar o negócio, vamos embora arrebentar esse pessoal que está aqui embaixo, que botou a gente aqui em cima. Calado Jesus ficou, e calado ele continuou. A tradição diz que do outro lado de Jesus, à sua direita, segundo a tradição, não segundo a Bíblia, existia um ladrão conhecido como Dimas, e que segundo livros apócrifos antigos, da época do 1º século ainda, afirmam que este Dimas, ele olha para Cristo, e Lucas relata, escreve o que este homem, ao olhar para Jesus, disse a ele. E disse o ladrão a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um ladrão conseguiu ver o que durante mais de 1 milênio
tentaram esconder de mim e de você. Com todo o esforço daquele concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, com o intuito de começar a mudar a imagem verdadeira de quem estava sendo crucificado, colocavam, e foi aos séculos e aos séculos, até chegar aos dias atuais, incutido na nossa ideia, um homem que foi derrotado na cruz, até que os protestantes chegam e começam a dizer que Jesus Cristo venceu na cruz, e venceu a morte, venceu os nossos pecados, e venceu tudo isso. Mas isso acontece quase 1500 anos depois de Cristo, quando surgem pessoas que começam a olhar não para um crucifixo, não para um homem pendurado, não para uma escultura, mas para uma palavra que um homem que era ladrão, indigno de ser ouvido, disse. E Deus, ao inspirar o evangelista Lucas, como que dissesse assim: escreve, deixa relatado que quem disse isso foi um ladrão, foi um bandido. Um ladrão teve a capacidade de enxergar 3 características que existiam e que existe em Jesus e somente nele. E é sobre estas 3 características das quais nesta noite eu estou dizendo que eu quero com você mergulhar na palavra. Quantos querem aprender isso, digam amém. Primeiro, o texto diz que aquele ladrão chamou Jesus de Senhor. A palavra Senhor na Bíblia, ela vai aparecer no nosso português de 3 formas. Senhor escrito com S minúsculo, Senhor escrito com o S maiúsculo, e Senhor escrito todo em caixa alta, todo maiúsculo. Quando na Bíblia você vê Senhor com S minúsculo, está se falando de um senhor, de uma pessoa que tem uma certa idade, de uma pessoa que tem algum tipo de autoridade básica sobre alguém. Quando a Bíblia fala de um Senhor com S maiúsculo, está falando e se referindo ao Senhor Jesus, a alguém que tem autoridade de rei, a alguém que tem autoridade de imperador, de comandante, de líder. E quando a Bíblia mostra no nosso português, na nossa tradução esdrúxula, a palavra Senhor em caixa alta, está falando de Adonai. Está dizendo, olha, quando eu ler na Bíblia, ou quando você ler na Bíblia, a palavra Senhor em caixa alta, alguém tentou escrever, seja no grego, seja no hebraico, ou no aramaico, está falando daquele que é o Deus Criador dos céus e da terra. E aqui no grego aparece, para nós já traduzido do português, que o ladrão chamou Jesus de Senhor, com um S maiúsculo. Primeira coisa que eu quero que você entenda: o ladrão conseguiu ver que Jesus, ele é Senhor. Para quem não entende de judaísmo, não sabe disso, mas você vai saber agora. No judaísmo, quando você se apresentava diante de um rei, ou você se apresentava diante do imperador, você tinha que chamá-lo de Senhor, usando a expressão, seja no hebraico ou no grego, que dava a conotação de Senhor com S maiúsculo. Irmãos, durante uma vida inteira, nós olhamos para Jesus pendurado numa cruz como um homem comum, e que estava sendo preso como um ladrão. E o ladrão que estava do lado dele olhava para Jesus como sendo um Senhor que se equiparava a um líder da magistratura ou da altura
de alguém que reinava, que imperava, que comandava, enquanto todos ali embaixo olhavam para Jesus, e a Bíblia diz em Mateus que eles passavam, olhavam para Jesus e abaixavam as cabeças, balançavam elas assim, desdenhando e dizendo: olha aí aquele que se dizia filho de Deus, olha o que ele recebeu aí por ser filho de Deus. Enquanto muitos desdenhavam e lançavam sorte nas roupas de Jesus para ver quem ficaria com os trapos e as coisas que sobraram depois das chicotadas, enquanto os muitos estavam ali olhando e dizendo: rapaz, esse cara não dizia ser o cara, está aí, ó, não é nada, é um homem comum, está sendo assassinado. Um simples ladrão olha para o lado e enxerga o que ninguém via. Ele olhava e dizia: aqui está aquele que é Senhor de tudo. Aqui está aquele que é Senhor, digno de ser honrado com a palavra Senhor. E isso veio de um ladrão. Uma certa feita em Lucas, no capítulo 6, no versículo 5, Jesus disse assim: e disse-lhe Jesus, falando de si mesmo: o Filho do Homem é Senhor até do Shabat. Olhe para cá. Existem 213 preceitos no judaísmo que dizem assim: você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, para agradar a Deus tem que fazer isso. E 365 outros preceitos que dizem assim: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro, e não pode fazer aquilo outro mais. No judaísmo, de todos os rabinos que passaram por ele, o que mais conseguiu chegar perto da lei, cumpriu apenas 203 dos mais de 500 preceitos. Para os judeus, um homem de estatura perfeita, um homem que realmente atingiu a estatura de agradar a Deus, era necessário que os 203, mais os 265 negativos, deveriam ser cumpridos à risca. E sabe por que na Bíblia nenhum homem dizia assim: eu sou Senhor do sábado? Porque dentro do judaísmo da época, só quem um dia poderia proferir esta frase seria o Messias, o Mashiach. Entenda o que eu estou lhe dizendo. Jesus chega diante daqueles fariseus que achavam que eram cumpridores da Bíblia, que faziam tudo certinho. Chegou para eles e disse assim: olha, vocês que acham que cumprem a Bíblia, cumprem a lei, aqui está um que cumpre o Shabat e que é Senhor. Ele está dizendo que manda. Eu sou dono, eu sou aquele que manda no Shabat. Sabe o que Jesus estava dizendo? E por isso ele foi tão criticado no judaísmo. Os homens, quando ouviram isso, se escandalizavam. Teve homem lá que rasgou a roupa dizendo: ele está pecando, ele está errando, está blasfemando, porque ele está dizendo que ele é o dono do Shabat, que ele é o Senhor do Shabat. Jesus estava dizendo assim: ei, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sabe o que Jesus estava dizendo? Lá, quando o Eterno se reuniu conosco no céu e disse: vamos criar o universo, e tudo foi começando sendo criado. Quando chega no sétimo dia que ele cria o Shabat, o sábado, o dia do descanso, eu estava lá na criação, disse Jesus em outras palavras. Eu estava lá dizendo: eu participei da criação. Enquanto vocês estão olhando para estes preceitos como sendo algo difícil de cumprir, eu estou juntando todos os preceitos, mais aqueles que você não conhece, mais aqueles que estão no céu, e estou dizendo: quem manda em tudo isso sou eu, disse Jesus. E um ladrão viu isso. Às vezes nós pregamos Jesus para as pessoas, nós tentamos dizer para elas que é real, que é sério, que você entregar a sua vida a Cristo é uma necessidade.
As pessoas olham para nós e dizem assim: eu não, estou bem como eu estou, está tranquilo, está de boa. Vou de vez em quando na igreja, tá? Estou tranquilo, pastor, não precisa me encher muita paciência que eu estou tranquilo. Mas um ladrão, ao passo que você não consegue entender quem é Jesus, ou a grandeza de quem é Ele, um Heres ladrão olhou para um homem que durante séculos foi pintado como alguém derrotado, olhou para um homem e disse: esse homem aqui não é qualquer um, ele é o Senhor, ele é aquele que participou da criação, ele é aquele que sonda corações, ele é aquele que conhece o oculto, ele é aquele que tem poder sobre o mar, sobre os céus, sobre a terra, sobre a natureza. Ele é aquele que eu posso dizer: este é o Senhor. Ele não chamou Jesus de um Senhor. Ele, ao olhar para Cristo, o identificou como sendo o Senhor, o único digno de ser chamado de Senhor. Jesus tem sido Senhor na sua vida, sim ou não? Eu quero lhe dar uma notícia excelente. Quem serve Jesus, diga glória a Deus. Essa notícia é excelente para nós. Se você não é um seguidor de Cristo, essa notícia vai entrar aí, como uma espinha na garganta. Paulo, ao escrever aos Filipenses, no capítulo 2, ele disse uma parada muito bacana. Ele disse assim no versículo 5: de sorte que haja em vós, falando de todos nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Escute isso. Por isso também Deus, Adonai, o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, escute isso, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua destes joelhos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Pastor, eu não entreguei minha vida para Jesus ainda. Pastor, eu não quero entregar minha vida para Jesus. Escute uma parada aqui que você não pode esquecer disso. Vai ter um grande dia. Deus vai reunir céus, terra, mar e inferno. Todo mundo, junta para minha frente. Eu quero todas as almas aqui agora. Fila. Está em fila todo mundo? Bora. Chega aqui, Jesus. Pois não, Pai, estou aqui. Todos os joelhos. Vai ter joelho ali que não quer dobrar, porque passou a vida dizendo assim: eu não vou querer ser crente, eu não quero seguir Jesus, eu não quero isso para mim, eu não sinto um negócio, eu quero sentir um negócio. Enquanto eu não sentir um negócio, um arrepio, um anjo descer, um vuk, enquanto alguma coisa não acontecer, não. E muita gente acha que entregar sua vida para Jesus tem mais relação com uma sensação do que uma conscientização. O que salva você, querido, é a consciência da palavra. Não é apenas o que você sente ao ouvi-la, mas o que ela gera de consciência dentro de você. Quando eu e você entendemos que só existe um Senhor e que o nome dele é Jesus, nós não precisaremos receber uma ordem de Deus, porque naquele grande dia Deus dirá aos que foram para o inferno: se apresentem diante de mim.
Deus dirá aos que estiverem na terra: se apresentem diante de mim. Deus dirá aos anjos, a todos, eu quero todo mundo aqui reunido, todo ser. Pois não? Dobrem o joelho agora. Para quem? Para Ele. Ele quem? Jesus. Não, eu não quero. E o joelho vai se dobrando, se quebrando. O camarada não vai ter, e não adianta querer. Ele vai, sabe, com a ordem do Criador. Sabe aquele que criou o joelho? As moléculas vão ouvir, o DNA vai ouvir, o músculo vai ouvir. Opa, isso é a voz do dono. É o dono. Esse cara aqui que eu estou nele, ele acha que é dono, mas quem é o dono é Ele. O joelho vai se dobrar e ele vai dizer assim: agora eu quero que todos abram a boca e digam: só Jesus Cristo é o Senhor. O grande dia. Eu quero estar lá nesse dia, porque eu quero me ajoelhar logo e dizer assim, eu vou logo começando antes dele falar: Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Sabe por quê? Porque nesse grande dia o mundo terá que entender, o universo terá que compreender o que um ladrão entendeu na hora da morte. Existe um Senhor que quer nos salvar. Existe um Senhor criador dos céus e da terra. Existe um Senhor que te conhece. Existe um Senhor que te ama. Existe um Senhor que sabe o teu levantar e o teu deitar. Existe um Senhor que te trouxe aqui e está te trazendo até este momento para me escutar. Este Senhor quer que você conheça Ele e que Ele seja Senhor na sua vida. Quem deseja isso aqui? Segundo, me lembrei de um negócio que eu quero compartilhar com os senhores. Nunca esqueci desse testemunho. Eu era novo na fé. Escute, eu era novo na fé quando eu ouvi esse testemunho. 1995 foi o ano. Maior congresso satanista de Moçambique. Reunindo-se todos os principais adoradores de Satanás do mundo. Naquela cidade, um pastor senhor de idade, que já tinha tido a sua igreja apedrejada, já tinham quebrado parte da igreja, já tentaram tocar fogo na igreja, por ordem daqueles feiticeiros locais, que comandavam aquela região, e ele por dias dizia: Senhor, eu não admito que esta cidade experimente o maior congresso de Satanás da história da humanidade. Eu não admito, Senhor, sendo tudo o Criador dos céus e da terra, sendo tudo o Senhor dos céus e da terra, que façam isso nesta cidade, que transformem essa cidade na cidade onde aconteceu o maior congresso ao diabo. E em uma das suas orações, antes de acontecer o congresso, o Senhor se revela a ele, o Senhor Jesus se revela a ele no quarto e diz: meu filho, mantente de joelho orando, porque grande coisa eu farei nesta cidade. De joelho ele estava, de joelho ele ficou. Primeiro dia do congresso, satanistas do mundo inteiro. Agora, se uma pessoa feiticeira já carrega uma energia ruim, meu irmão, imagina agora satanistas do mundo inteiro reunindo-se numa cidade. A egréria daquela região, a energia daquela região era tanta podridão espiritual, que eu acho que as pessoas ao saírem de casa, elas sentiam medo. Era gente que invocava, que fazia flutuando por poder de demônios nas ruas, possessas de espíritos demoníacos. Primeiro dia de congresso, a anfitriã, a maior feiticeira conhecida em Moçambique, com 20 mil homens e mulheres adoradores de Satanás em diversas religiões. A anfitriã recebe a notícia de que sua filha, uma criança, amanhece morta.
ela traz a sua filha diante de todos aqueles 20.000 homens e mulheres e começa a dizer: eu quero que todos aqui invoquem os seus demônios, os seus deuses, os seus orixás, os seus guias, os seus caboclos, invoquem o diabo. Faremos o maior clamor da história ao diabo. Eu quero que ele ressuscite a minha filha, porque se ela não ressuscitar, eu vou paralisar o congresso, porque irei fazer o velório da minha filha. Segundo dia e nada muda. Uma empregada chega para aquela anfitriã e diz assim: senhora, a senhora lembra daquele pastor que vivia pregando nas esquinas, dizendo que o Deus dele curava e ressuscitava? Chama ele. Vai que o Deus dele cura. Manda chamá-lo. Ele está de joelhos em casa orando, como Deus disse. Alguém bate na porta e grita o nome dele. Quando alguém ouve, Deus diz para ele lá na alma dele: te levanta e vai, porque eu, o Senhor, vou na tua frente. Ele se levanta, abre a porta, está ali a empregada: pois não, minha filha, fulana de tal, lá no congresso, a filha dela morreu, e ela pediu que o senhor fosse lá. Ele calado estava, calado foi calado. Chegando lá, entra dentro da casa, atrás do local onde estavam fazendo a invocação, está lá a menina morta numa cama, e a senhora vira para ele e diz assim: o senhor vivia dizendo que o seu Deus, que não é o meu Deus, cura. Se o teu Deus curar e ressuscitar minha filha, esse congresso acaba, e eu vou ser uma seguidora desse Deus aí teu. Ele pega essa criança nos braços, levanta diante dela, diz: Senhor, mostra quem é Senhor aqui em Moçambique. A criança se resbala, começa a gritar: mamãe, mamãe. E ela: pegue tua filha. A mulher se levanta com a filha, vai diante da plateia, sobe em cima de um palanque e diz: está encerrado o congresso. A partir de hoje eu sou uma crente da igreja dos crentes, e vou seguir o Deus do crente, porque só existe um Deus que é Senhor, só existe um Deus que é Senhor, e o nome dele é Jesus. Um ladrão viu isso, e você aí que está me vendo, aqui ou fora daqui, que se acha tão inteligente, formado nas ciências: sou engenheiro, eu sou médico, eu sou psicólogo, eu sou filósofo, eu sou isso, eu sou advogado, eu sou um cientista. Com tudo que você é, meu querido, você não conseguiu perceber ainda que um ladrão viu que só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor. A Ele seja a honra e a glória. Segundo, ao olhar para Jesus, aquele ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim. Você lembra do que tomou café hoje? Se for uma mulher, acho que até lembra que tomou café há 20 anos atrás, mas um homem eu duvido. Tu não lembra nem o que aconteceu ontem. Tem coisas das quais nós prometemos e nós nem lembramos que um dia nós fizemos essa promessa. Tem gente que precisa escrever e escreve livros e livros de diário para um dia se lembrar do que pensava quando era mais novo ou mais nova, porque se não for isso, não vai lembrar não. Mas aquele ladrão, ao olhar para Jesus, depositou uma confiança em alguém que para todos era um bandido, mas para ele, ladrão, aquele era o Senhor dos céus e da terra. Aleluia. E ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu quero lhe dizer uma coisa, olhe para cá. Deus nunca se esqueceu
de você. Jesus nunca se esquecerá das promessas que fez a você. E há na Bíblia referências grandiosas a respeito deste que jamais se esquece de um filho seu. Tem algum filho de Deus aqui nesta noite? Então escute o que a Bíblia diz. Em Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, contudo diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti. No livro de Salmos, no capítulo 27, no versículo 10, diz assim: porque querendo meu pai ou minha mãe me desamparar, o Senhor jamais se esquecerá de mim. No livro de Hebreus, no capítulo 6 e no verso 10 diz: porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos. Quem é servo aqui de santo e de santa? Tem gente que precisa que a gente aplauda ele, que a gente aplauda ela, que nós reconhecemos ele. Vamos reconhecer fulano, vamos dar um título de honra. Está chegando o juiz ali, sai daqui meu irmão, deixa ele sentar aqui na primeira cadeira. Está vindo o deputado, opa, vamos ceder o púlpito, o cara é um corrupto bandido, vamos ceder o púlpito, porque ele é um homem de honra. Porque é isso, pessoas que estão em busca de serem lembradas aqui. Eu vou lhe dizer uma coisa: eu, você e muitas outras pessoas podem esquecer do que você fez para Deus, mas Ele nunca se esqueceu de cada vez que você deu a sua vida por amor a esta obra. Salmo 9, versículo 10 diz: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca se esqueceu dos que te buscam. Quem tem buscado a Deus? Tem dias que é tão difícil, tem dias que nós não conseguimos sorrir com ninguém, irmãos. Tem dias que eu e você saímos de casa para ir para a igreja, porque temos que ir para a igreja, mas que tudo que queríamos era ficar trancado num quarto. É assim ou não é? Tem dias que eu e você pensamos assim: meu Deus, cadê tu, Senhor? Senhor, eu tenho me sacrificado por te amar, Senhor. Onde tu estás, Senhor? Onde está a tua mão, Deus? Cadê a tua ação? Cadê a tua atitude? Aí Deus levanta um pregadorzinho de Araque, que não vale nada, para subir no púlpito e lhe lembrar: Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu do que te prometeu. Ele não se esqueceu do que Ele disse que faria. Mas tudo tem o tempo de Deus. Existe um pastor da Igreja Batista chamado Claudio Camp. Quem conhece? Já ouviu falar nele? Esse cara é escritor, esse cara é famoso. Mas antes dele ser famoso, ele era um mortal que nem eu e você. Um irmão. E de pouca condição financeira. E ele orava e pedia para Deus, que ele tinha um sonho de um dia ir a um congresso aonde David Yong-Soo pregasse, pela admiração que ele tinha a David Yong-Soo. Ele estava na igreja quando Deus levanta alguém de muita condição financeira e diz assim: o Senhor mandou eu pagar uma passagem para ti, para ir para a Suécia. Ele: para mim é, mas eu sou casado. Mas Deus mandou só para você. Não é para você e sua esposa, é só para você.
Mas eu vou fazer o que na Suécia? Eu não sei. Ele foi pesquisar e descobriu que estava havendo ou haveria um congresso na Suécia, que seria um congresso onde o pregador principal seria David Young Shu. Ele se alegra, sobe no púlpito da igreja. Irmãos, vocês não sabem, lembram-se que quando aquele homem chegou para mim e disse que o Senhor mandou ele pagar uma passagem para ir para a Suécia, era para Deus cumprir uma promessa que ele tinha feito para mim, que ele me levaria um dia para ouvir uma mensagem que vinha de Deus para ele, e que eu queria ouvir daquele pregador. E Deus sabe que eu nunca, não falo inglês, não falo outro idioma, eu falo mal português, não sei como chegar nele, mas vou. Pega o avião, chega na Suécia. Primeira noite de congresso, lotado. Ele está lá naquele estádio lotado. O David Young Shu está começando a pregar, e ele está lá olhando. Passa alguém, um senhor, dos seus 50 anos mais ou menos, na frente dele, e passa rápido. Aí Deus brada no coração daquele pastor Cláudio Campi, palavra dele, eu escutei isso dele, ele conta esse testemunho. Há um vídeo dele contando isto. Passa o camarada na frente dele, um senhor, e Deus diz para ele assim: vá até onde esse moço, coloque a mão, faça uma oração para ele, nele, e diga que eu não me esqueci dele. Aí ele começa a lutar com Deus. Deus, eu só falo português aqui, todo mundo aqui só fala inglês, eu não entendo. Como é que eu vou chegar a botar a mão na cabeça de um cara desse? Ele só vai entender que eu estou falando uma língua estranha, porque português para ele vai ser língua estranha. E Deus disse: vá. E ele insistentemente ficou parado. De repente o cara cai, pluf, no chão desmaiado. Acho que Deus foi lá e disse: tu não vai? Então peraí, que eu vou desmaiar o cara antes que ele desapareça na frente. O cara, bum, desmaia. Aí Deus diz: vá lá, ore e diga para ele vir à vida, e que eu, diz o Senhor, não se esqueceu dele. Mas Senhor, só sei falar português. Fale. Ele vai lá, aquela multidão está em volta, com licença, coloca a mão e começa a orar em português. Senhor, em nome de Jesus, traz a vida a esse moço. Eu não conheço, mas tu conhece ele. De repente o cara vai abrindo os olhos e fica olhando para ele serinho. E ele começa: Senhor, assim, quando ele vê que os olhos estão abertos, ele diz assim: olha, eu só sei falar português, eu não te conheço, tu nem deve estar entendendo, mas Jesus manda te dizer que ele não se esqueceu de você. O cara se levanta, pula, começa a pular e começa a dar glórias a Deus em português. Ele sai fazendo aviãozinho naquele estádio e para a pregação de David Young Shu. Chamam o camarada, o que é aquilo que está acontecendo, que ele pula mais que um cabrito. Quando ele sobe para contar, ele começa a falar, e aí ele já vai falar em inglês, para que toda a multidão escute. Eu sou filho de 2 missionários suecos que foram para o Brasil. Os meus pais morreram. Quando eu tinha 20 anos, eu nasci no Evangelho. Com 20 anos eu deixei Jesus. Minha vida se afundou, eu nunca mais fui para a igreja, nunca mais quis saber de Deus. Minha vida virou uma desgraça. Em inglês. E eu disse na minha casa hoje, com os meus 50 e tantos anos, que seria a última vez que eu pisaria num lugar onde se pregaria o Evangelho, e que se Deus se lembrasse de mim, que falasse comigo na língua que os meus pais aprenderam no Brasil. Porque eu sabia que Deus não ia fazer isso. Eu sabia que aqui não tinha brasileiros. Eu sabia que não tinha ninguém que falava português. Aí eu ia sair daqui, ia tirar minha vida e ia dizer: tá vendo? Ele esqueceu de mim, então não quero mais saber. Deus levanta, não sei quem é o moço, cadê ele? E ele levanta a mão, chama ele. Alguém chama, tem alguém que sabe traduzir, começa a traduzir para ele. E aí ele vai falar: os meus pais foram para a tua terra evangelizar, morreram evangelizando na tua terra. Eu me decepcionei, larguei a igreja, larguei Jesus, e eu ia tirar minha vida. Mas hoje eu disse para Deus que se Ele ainda lembrava de mim, que Ele usasse alguém no idioma. Deus te trouxe do Brasil, Senhor, para vir até este local, para fazer eu entender que Ele não se esquece dos seus filhos. Deus não se esquece de você. Aquele ladrão viu alguém que não tinha uma memória curta. Terceiro, eu já vou encerrar.
Bíblia diz que o ladrão vira para Jesus, irmão Rosário, e diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha para cá, meu irmão e minha irmã. Você tem ideia quantas pessoas naquela época olharam que Jesus era rei? Você sabe quantos dos 12 apóstolos chamaram Jesus de rei? Você sabe quantos dos discípulos de Jesus chamaram Jesus de rei? Sabe quantos sacerdotes, sumos sacerdotes religiosos chamaram Jesus de rei? Até aquele dia, nenhum. E sabe por que ninguém o chamou de rei? Sabe por quê, Wilson? Porque quando olhavam para Jesus, não perceberam o que um ladrão percebeu. Um homem pendurado em uma cruz, crucificado nos pés e nas mãos. Porque o salmista diz que transpassaram-lhe os pés. Os pés de Jesus também receberam a nossa dor. Um homem pendurado com uma coroa de espinhos, com o seu corpo chicoteado, com suas roupas arrancadas, com o seu rosto deformado. O ladrão olha dentro de Jesus e vê: esse corpo aqui que eu estou vendo é um invólucro de alguém que é rei. Um ladrão disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus era rei. Jesus foi reconhecido como alguém que tinha um reino. Escute o que eu vou lhe dizer nessa noite. Em João, no capítulo 14, no verso de número 1, nós cantamos isso. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu vou para o meu reino. Eu vou para um lugar aonde eu sou rei. E vocês irão reinar comigo lá. Sabe o que aquele ladrão viu? Aquele ladrão viu o que ninguém tinha visto. Quando no livro de Apocalipse diz a palavra de Deus que Jesus descerá do céu em um cavalo alado, diz a palavra do Eterno que na sua coxa, sobre o manto dele, estará escrito: Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Quem serve a esse rei aqui? Fique de pé por bondade. Escute o que eu vou lhe dizer. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Disse João: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número dele de milhões e de milhares de milhares, e com grande voz diziam: escute, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e as ações de graças. Essas 7 características só podiam ser pronunciadas no dia que alguém era ungido rei em Israel.
Quando alguém ia ser ungido rei, o sacerdote ou o profeta que estava ungido tinha que declarar sobre este rei estes 7 adjetivos. Olhe para cá: milhões e milhares de anjos, de anciões e de seres dos quais eu e você não conhecemos, um dia olharão para Jesus e dirão: Ele é o rei, Ele é o rei, Ele é o rei, Ele é o Ele, só Ele é o rei. Sabe qual foi a resposta de Jesus? O ladrão, perto de morrer, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus levanta a cabeça, dá uma olhada nos olhos dele e diz a ele assim: hoje mesmo, não é amanhã, é hoje, filho, tu estarás comigo no paraíso. Eu imagino aquele momento em que ele fecha os olhos na terra, o ladrão fecha os olhos na terra. Jesus agora não se apresenta deformado, não se apresenta rasgado, não se apresenta com uma coroa de espinhos, mas agora com a sua vestimenta e seu manto branco, naquele cavalo alado, se aproxima no Sheol e diz: ei, você ladrão, lembra de mim, estávamos agora há pouco ali, eu sou aquele que tu chamaste de rei. Você tem um rei que deu a vida por você. Você tem um Senhor que morreu pelos seus pecados. Você tem um Deus que nunca se esqueceu de você. Eu vim aqui nesta noite te dizer que, a despeito do que o mundo te mostra, de um Jesus derrotado, de um Jesus caído, de um Jesus figurado como alguém que perdeu, ali naquela cruz, o diabo não o derrotou, a morte não o derrotou, os algozes não o derrotavam, e um ladrão ficou registrado a história de que alguém reconhecia: não é um bandido que está aqui, não é um derrotado, há um rei, há um Senhor, há um Deus que não se esquece de nós, que estava naquela cruz porque nos ama. Por isso a gente canta esse hino, por isso que a gente canta isso. Adore a Ele nessa noite, exalte a Ele nessa noite. Sempre que eu leio a história de Cristo, quem sabe, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho pra mim, e olhar os seus olhos serenos e meigos, e como eu seria tão feliz assim. Cante. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era lindo, inspirava fé, também confiança, e dava a todos ao gosto infinito. Ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita, porque está na tela, por falta a inspiração do Senhor. Diga! Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, lembrante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre,
pois tenho no Cristo que é vencedor. Eu também o verei face a face. Oh, glória! E assim eu creio. Suba, suba, suba! Pela minha fé, oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é, Verei a Jesus. mas um dia o veremos. Como Ele é. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança a todos com gozo infinito. Ao ver as gravuras e os quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, porque está na inspiração do Senhor. Cante, 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 cante. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, triste de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, Pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Só quem vai ver um dia, diga glória àquele que é Rei, Senhor, e nunca esquece dos seus. E o que ainda te impede dele ser Senhor e Rei da sua vida? Seja aqui onde você estiver, porque hoje tu não entregas a tua vida a Ele, porque hoje tu não diz: Jesus, vem ser Senhor da minha vida, vem ser Senhor e Rei do meu ser. Se aqui nesta casa ou em outro lugar existir alguém que deseja entregar a sua vida ao Rei, que deseja entregar a sua vida ao Senhor, você pode sair do seu lugar aqui ou onde estiver. Nós vamos orar por você, apresentando-lhe o Rei, aquele que é Rei, e que um ladrão olhou e viu: está ali o Rei, está ali o Senhor, está ali aquele que não se esquece de nós. Nós estaremos adorando, e enquanto nós adoramos, permita que o Espírito de Deus aí na sua alma fale a este coração e lhe faça entender que só existe um que é Rei, e que hoje é o dia em que Ele te chama para que Ele seja Senhor da tua vida. Entregue a tua vida nas mãos do Rei. Adoremos a Ele, porque Ele é Rei. seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Recai em tuas graças. Oh, sua graça dele, aleluia. E caio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Anai, me anas, Caio de novo em tuas mãos. Eu recaio em ti, Deus. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. eu recaio. Caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços Escute isso. é o meu descanso. Nós vamos orar porque há uma pessoa aqui para Jesus. Você pode aplaudir Jesus por isso. Se você é uma segunda pessoa, sai do seu lugar e vem aceitar, vem recebê-lo, vem dizer: Jesus, vem ser meu Senhor. Em Mateus 25, no versículo 33, Jesus fez uma promessa que eu quero dizer a vocês. Disse Jesus: Ele porá as ovelhas à sua direita. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando Deus estava fazendo o mundo, Ele
Ele olhou para mim, para você e disse: eu te quero neste reino. Eu te quero no meu reino. E tudo que você precisa é dizer: Senhor, vem ser o Senhor da minha vida. Vem ser o meu rei. Ranai desumi kamanás. Senhor, nesta noite eu quero apresentar esta jovem que está aqui, e tantas outras pessoas, Deus, que talvez estejam me assistindo. Senhor, Tu és rei nesta noite na vida dela. Tu és rei na vida de muitas outras pessoas, aonde quer que elas estejam. Senhor, traz perdão, Deus, aos nossos erros, aos pecados, às falhas, aos momentos, Deus, em que nós negamos, em que nós falhamos. Nesta noite, Senhor, restaura a Tua comunhão com esta jovem. Restaura a Tua comunhão com aqueles que nesta noite Te querem como Rei, Senhor. Rei, Senhor. Nesta noite, Deus, eu Te peço, Pai, que os céus aplaudam o Teu nome, os anjos Te louvam, porque uma mulher, porque outras pessoas fora daqui estarão dizendo: sim, Jesus, vem sim, Senhor, na minha vida. Eu entrego a vida dela nas Tuas mãos. Toma e abraça ela com o Teu abraço de perdão, com o Teu abraço de amor, Deus, e limpa-lhe o coração. Tira, Deus, toda a sujeira que este mundo deixa, e enche a vida dela, Deus, com a Tua paz. Enche a alma dela com a Tua paz. Enche a alma dela com a Tua alegria e o Teu gozo infinito. Nesta noite eu a entrego nas Tuas mãos, e eu Te peço, em nome de Jesus, recebe toda adoração nos céus e na terra, porque Tu és o Senhor, porque Tu és o Rei. Assim oramos, em nome de Yeshua. Amém. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo. Pois conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, o que eu vou para o Pai. Mas aquele que quer em mim obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Diga! Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Manifestarei, eu me manifestarei a Ele.
quero que você levante sua mão comigo assim. Quero te amar mais. Levante a mão comigo assim, fale isso comigo nessa noite. Diga lá da sua alma, lá da alma, lá da alma, lá de dentro. Quero te amar mais. Quero te amar mais, Senhor. 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 Dê a sua melhor salva de palmas àquele que é Senhor, Rei, que jamais se esquece dos seus. Tome assento um minuto por bondade. Eu quero pedir aqui que o irmão Jair suba aqui um minutinho, por gentileza. Irmão Jair, ele pediu que eu permitisse que ele desse um testemunho.